sou a professora Esté Ibrahim, da turma do 5º ano da tarde no Colégio Bittencourt. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre frações. Nós vamos ver hoje, na página 93 do nosso livro, os números mistos, ok? Então, o que são os números mistos? Nós vimos no primeiro trimestre os números mistos em forma de números decimais, com vírgulas. Essa é uma outra forma de escrever os números mistos. Nós podemos escrever em forma de fração ou em forma de números decimais com vírgula, ok? Então, o que seria um número misto? Um número misto não é mais do que uma fração imprópria. A fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador, ok? Então, vamos lá representar essa fração. Se o denominador dessa fração é 6, em quantas partes nós devemos dividir a nossa figura? A nossa figura deve ser dividida em 6 partes iguais, correto? Então, dividir aqui a nossa figura em 6 partes iguais, ok? Agora, para a gente saber quantas partes eu quero selecionar, eu tenho que olhar o numerador, que é a parte de cima. Então, se eu tenho 8 no numerador, eu preciso pintar quantas partes? Preciso pintar 8. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Agora, vamos escrever a fração dessas figuras? Nós pintamos essa aqui inteira, então nós pintamos uma figura inteira. Esse 1, lembra do outro vídeo que a tia fez? Esse 1 é a mesma coisa dizer que é quantas partes que foram pintadas? 6 partes de um total de 6. Então, pintou 6 sextos. Então, esse 1 representa 6 sextos. Esse 1 representa uma figura inteira, ok? E a fração dessa figura aqui? Nós pintamos 2 partes de um total de quantas? 6. Então, nós pintamos 2 sextos, ok? E como que a gente pode escrever tudo isso junto? A gente pode escrever que é uma figura inteira e 2 sextos. Então, essa forma aqui, olha, 1 inteiro, a gente lê 1 inteiro e 2 sextos. Essa é a forma da escrita do número misto em fração. Mas nós temos uma outra forma de calcular esse número misto sem precisar a gente fazer os desenhos, ok? Então, olha só, como que a gente pode descobrir esse número misto sem a gente fazer um desenho? Nós podemos fazer o seguinte. Vocês lembram que eu sempre falo nas nossas aulas de frações que traço de fração é divisão? Sim? Então, olha só, nós podemos dizer que é 8 dividido por 6. Então, a gente vai arrumar aqui, ó, 8 dividido por 6, ok? Que número vezes 6 chega perto de 8? 8 dividido por 6 vai dar 1. Por quê? Porque 1 vezes 6 é igual a 6, ok? Vamos fazer a continha. 8 menos 6, 2. E aí, como que a gente faz agora para escrever um número misto? Para escrever um número misto, a partir da conta da divisão, a gente vai fazer o seguinte. O que ficou aqui, ó, no quociente é a parte inteira da nossa fração, certo? O que ficou no resto, esse número do resto vai fazer parte da nossa fração. E o denominador? Qual é o denominador dessa fração? É o denominador 6. Então, esse daqui é o nosso, isso daqui é o nosso número misto, igualzinho
do que a gente encontrou fazendo os desenhos, ok? Agora, vocês vão responder aí na página 93 a questão 1. Vocês podem fazer por desenho ou pela continha de divisão, ok? Dá um pause, responda e volta para a gente poder ir para a próxima página. Agora, na página 94, ele está pedindo para a gente transformar de um número misto para uma fração imprópria, ok? Então, como será que a gente pode fazer isso daí? Vou ensinar para vocês algo bem fácil e prático para a gente descobrir essa fração imprópria, certo? Então, olha só, a gente vai pegar esse número do denominador, que nesse caso é o 4, e vamos multiplicar, vamos fazer a continha de vezes, o número inteiro, a parte inteira, a parte que está fora da fração, certo? Então, vai ser 4 vezes 3 é igual a 12, ok? Esse resultado nós vamos somar, agora continha de mais, o número do numerador. Então, 12 mais 2 é igual a 14. E o denominador? Qual vai ser o número do denominador? Nós vamos repetir o denominador, que é 4. Vamos ver se está correto? O que nós vimos na página anterior para passar de número de fração imprópria para o número misto? Nós temos que fazer 14 dividido por 4. Vamos fazer? 14 dividido por 4. Que número vezes 4 chega perto de 14? 3. 3 vezes 4 é igual a 12. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, nada. Parte inteira, certo? Essa é a parte inteira. E esse daqui vai fazer a parte do numerador, ok? Então, ó, tá igualzinho? Numerador 2 e a parte inteira 3, ok? Qualquer dúvida, me perguntem lá no grupo, certo? Respondam aí agora a questão 2. Dá um pause, responda e lá no grupo a tia vai colocar a resposta para vocês, o gabarito, certo? Tentem fazer e qualquer dúvida, me perguntem, ok? Agora, a questão 3. Complete esta tabela. Então, observa a tabelinha que está aí na página 94 de vocês. A primeira coluna tem a fração. A segunda é para você escrever as frações por extenso, como a gente lê a fração da primeira coluna. A terceira, o número misto. Então, você tem que escrever na terceira coluna o número nessa forma, com a parte inteira e com a fração, ok? E na última coluna, a representação visual. A representação visual é quando você faz o desenho. Então, vocês vão fazer o desenho da representação da fração que está sendo trabalhada em cada linha, certo? Qualquer dúvida, me pergunta lá no grupo, ok? Vamos continuar aí na página 95 do livro de vocês. Então, tá pedindo aí, na hora de organizar, a gente vai completar esse diagrama com os conteúdos que nós estudamos nesse capítulo, que são as frações. Então, vocês vão ter que vir aqui no quadro de definição e definir o que é uma fração. O que é uma fração? Então, escrevam aqui. Frações equivalentes. O que são frações equivalentes que nós estudamos durante esse capítulo? Vocês vão escrever nesse quadro de definições. Então, frações, ele é o todo ou o inteiro, correto? Então, vocês vão voltar lá no livro de vocês, onde tem o caso 1 e o caso 2, e vão explicar o que é o caso 1 e o caso 2. Onde que está esse caso 1 e caso 2? O caso 1 e o caso 2 está lá na página 85, onde a tia mandou vocês grifarem, que é um retângulozinho, onde tem alguns retângulos pintados de azul, e
Tem o caso 2, que são várias estrelas e algumas pintadas de rosa e outras de verde, certo? E os tipos de frações são as frações próprias, impróprias e os números mistos. Então, vocês vão explicar aí com a palavra de vocês o que são frações próprias, impróprias e os números mistos. Dá um pause, responda e volta para a gente poder conferir se está correto ou não a sua resposta, ok? Façam aí a correção da atividade. Qualquer dúvida, pode me perguntar, ok? Questão 2. Por que as frações aparentes recebem esse nome? Explique com as suas palavras. Então, por que será que as frações aparentes recebem esse nome? Escrevam aí e voltem para a gente comparar as nossas respostas, ok? Então, porque essas frações, elas são parecidas, ela tem uma aparência de fração, mas na verdade elas são os números naturais. Quando a gente vai simplificando essas frações, no final nós encontramos um número natural. 1, 2, 3, 4, ok? Qualquer dúvida, me perguntem lá no WhatsApp, ok? Página 98, atividade 3. Josi, ela decidiu fazer um jardim em seu quintal. Para isso, comprou alguns sacos de terra, adubo e muda de flores. Na questão A está falando o seguinte: no canteiro de rosas vermelhas, Josi usou meio saco de terra. Então vamos observar as medidas aí, certo? No canteiro de rosas, ela usou meio saco de terra. No canteiro de rosas brancas, ela usou 3/4 de um saco de terra. Por fim, no canteiro das camélias, ela precisou de mais 2/4 de um saco de terra, certo? Quantos sacos de terra Josi precisou usar no canteiro de flores? Então, vamos anotar as medidas de cada flor. No canteiro das rosas vermelhas, ela usou meio saco de terra, certo? Então, vamos anotar aí meio saco de terra. Então, no canteiro das rosas vermelhas, ela usou meio saco. Meio saco, como que a gente escreve? Meio, ok? Meio saco. Nas rosas brancas, quanto de terra que ela usou? Ela usou 3/4, ok? E as camélias, ela utilizou mais 2/4, ok? Então, vamos anotar aí. As camélias, 2/4, certo? Ok? Então, a pergunta foi: quantos sacos de terra Josi precisou usar no canteiro de flores? Então, eu quero saber quantos sacos de terra ela precisa, certo? Quanto ela precisou para arrumar o jardim dela. Então, se eu quero saber quantos foram necessários, nós temos que fazer uma conta de mais, certo? Então, deixa eu fazer 1/2 mais 3/4 mais 2/4. Então, anotem aí. 1/2 mais 3/4 mais 2/4, certo? Só que nós podemos fazer soma de fração com denominadores diferentes? Nós não podemos, certo? Então, nós temos que colocar todas as frações com denominadores iguais. Então, será que eu posso transformar essa fração daqui em uma fração com denominador igual a essas duas? O denominador dessas duas é 4. Será que eu consigo transformar essa fração aqui com o denominador 4 também? A gente teria que fazer uma fração equivalente, encontrar uma fração equivalente a 1/2, que o denominador dele seja
4. E para fazer isso, nós devemos fazer o quê? Devemos multiplicar essa fração por que número vezes 2 que vai dar 4? 2, correto? Então, lembrando, para encontrar uma fração equivalente, nós devemos multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor. Se embaixo nós multiplicamos por 2, em cima nós também devemos multiplicar por 2, correto? Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, a fração equivalente a 1/2 é a fração 2/4. Então, 2/4 é igual a 1/2, só que elas estão escritas de formas diferentes. Então, no lugar de 1/2, eu posso escrever qual fração? Nós podemos escrever a fração 2/4, correto? Então, vamos escrever aí, 2/4, certo? E o restante da fração, ela vai permanecer igual? Sim, o resto da fração permanece igual. Então, nós vamos colocar mais 3/4 mais 2/4, ok? Agora que nós temos todos os denominadores iguais, é só a gente fazer o quê? Soma os numeradores e repete o denominador, ok? Terminem aí essa conta e eu posto o resultado dela lá no nosso grupo, ok? Qualquer dúvida, me perguntem. Continuando, letra B. Depois, Josi comprou mudas de várias flores diferentes. Ela decidiu comprar 12 mudas de cada uma das seguintes espécies. Então, ela comprou azaleia, margarida, cravo e jasmim azul. No canteiro da frente, ela colocou a metade das azaleias, 1/4 das margaridas, 2/3 dos cravos e 1/6 dos jasmins. Quantas mudas foram plantadas no total na frente? Então, olha só a pergunta. Quantas mudas foram plantadas no total? Então, eu quero saber a quantidade de mudas. Eu não quero descobrir aí a quantidade em uma fração. Eu não quero qual a fração de mudas. Eu quero o total de mudas. Porque ela me disse lá no início que ela comprou quantas mudas de flores? 12 mudas de cada espécie. Então, a primeira coisa para a gente fazer aí nessa questão é descobrir a quantidade de mudas de cada espécie que ela colocou no canteiro da frente, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, as azaleias. Azaleias, ok? Ela disse que comprou de azaleia, ela colocou no canteiro da frente 1/2. Então, ela colocou o quê? 1/2 de 12 mudas. Vocês lembram que nós falamos o seguinte na última aula? Que quando tiver esse D, nós podemos trocar esse D pelo sinalzinho de vezes, certo? Então, a gente vai substituir esse D por vezes. Então, vai ficar 1/2 vezes 12. Quando a gente tem uma multiplicação de fração, o que nós fazemos? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Lembrando, quando não tem um número no denominador, qual é o número que está escondido? É o número 1, certo? Vocês vão responder aqui e vão encontrar o total de mudas, certo? Dá um pause e responde e volta aqui. Agora que você já resolveu isso daqui, quanto que vai dar? Nós vamos encontrar, olha, 1 vezes 12, 12. 2 vezes 1, 2. Eu encontrei um número inteiro? Não. Então, nós precisamos simplificar essa fração, correto?
Por quanto que nós podemos simplificar? Nós podemos dividir tanto numerador quanto denominador. Qual o número que eu posso dividir o 12 e o 2 ao mesmo tempo? Nós podemos dividir por 2, correto? Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. E 2 dividido por 2, 1. Isso é a mesma coisa que escrever o número 6, correto? Então, no canteiro da frente, ela utilizou 6 mudas de azaleias. Agora vamos ver a próxima flor aí, as margaridas. As margaridas, disse aí que ela colocou no canteiro da frente 1/4 do total, certo? 1/4 do total, o total é quantas mudas de flores? 12, certo? Então, ela colocou 1/4 de 12. O processo de resolução dessa conta é igualzinho de cima. Vou deixar para vocês fazerem, ok? Agora a próxima aí, os cravos. Os cravos, ela colocou um total de 2/3 de 12. O mesmo processo das anteriores. E as jasmins? Ela colocou um total de 1/6 de mudas, de um total de 12. Então, vocês vão resolver essas contas, vão descobrir um valor inteiro. O valor inteiro é 1, 2, 3, 4, são os numerais que nós já estudamos. E vocês vão descobrir a quantidade de cada uma, certo? Do canteiro que foi utilizado no canteiro da frente. Aí está perguntando o seguinte: quantas mudas foram plantadas no jardim da frente? Se eu quero descobrir quantas mudas que foram plantadas nesse local, nós temos que fazer uma conta de mais. Então, depois que você descobrir a quantidade das azaleias que nós já temos aqui, as margaridas, os cravos e as jasmins, vocês vão somar todos esses valores e vão encontrar o total de mudas utilizadas, ok? Resolvam. Qualquer dúvida, me perguntem lá no WhatsApp e até a nossa próxima aula.